Eu vou começar a gravar para poder, como é que se diz? Para a gente poder fazer a correção, tá? Sim, são 6h25, né? Não, tá gravando. Tá gravando já. Então vamos começar, né? Já deu tempo do pessoal chegar, né? Pelo menos Sim, eu porque penso. nós saímos de uma outra aula, saímos de uma para entrar nessa. Dá tempo. Vamos começar então, Beth? Vamos. Vamos lá. Deixa eu botar o meu questionário aqui, facilita. Primeiro, né, o que vem a ser promessa de terceiro, não é isso? Isso. Na realidade, o que acontece com a promessa de terceiro? É quando há a celebração de um contrato, onde uma das partes declara que a concretização desse contrato vai ser realizada por um terceiro. Então, aquela prestação que está sendo acertada, ela não é exigida de quem está ali contratando, mas é exigida desse terceiro. Terceiro. Então, eu tenho o promitente, que é aquele que faz a promessa, eu tenho o promissário, que é o que recebe a promessa, e eu tenho o terceiro, que é o que vai cumprir essa promessa. É uma situação assim diferente, né, do que a gente tem normalmente, ok? Certinho? Eu Segunda questão. entendi. Quem são os sujeitos, né? É o promitente, é o promissário e é o terceiro que a gente acabou de falar, certo? Esse é o Depois, terceiro interessado, né, professora? é o terceiro, na verdade, ele é um terceiro que é aquele que vai fazer o cumprimento. Ele Ah, que vai tá. cumprir, tá? Sim. Certinho? Outra, qual a natureza jurídica? A natureza jurídica ela está vinculada a ser um elemento acidental, que vai atingir aquele plano de eficácia, se a gente fosse pensar na escada pontiana, né? Caso não haja o cumprimento, a gente tem a responsabilidade civil ali presente, essa é a ideia, tá? Ok? Posso ir para a próxima? Pode? Então vamos lá. Quarta, é, a promessa de fato de terceiro enseja reparação de danos justifique a resposta. Sim, né, a gente tem isso vinculado ao 440 do Código Civil. Né, o promitente, né, na realidade, caso o terceiro não cumpra o prometido, né, ele vai cumprir, né, e o terceiro ele cumpre se ele se comprometer a cumprir. Então, não significa que não vai haver aquele cumprimento efetivo ali, certinho? Próxima questão aqui, relacionada ao que são vícios redibitórios, né? É isso, certinho, que são vícios redibitórios. Os vícios redibitórios são aqueles vícios ocultos, né? Alguma coisa que está escondida, né? E que vai gerar uma diminuição do valor, né? Ou até mesmo tornar a coisa inapropriada para o fim que ela se destina. E o adquirente ele não teria conhecimento disso no momento da aquisição, né? Então, na realidade, esses vícios redibitórios são aqueles que são desconhecidos na aquisição, tá? Certinho? Diminuir o valor do bem. Isso, ou tornar o bem completamente impróprio para o uso que ele se destina. Próxima, qual a sua função dos vícios redibitórios? Na realidade, é proteger o adquirente em face a esses vícios desconhecidos. Então, o objetivo é essa proteção. Próxima, quais são os requisitos? Os requisitos, na realidade, são aqueles que a gente verifica, né, para o homem comum. Né? Então, ele pode não conhecer, então tem que ser desconhecido por adquirente, tem que afetar a prestabilidade do bem e tem que existir no momento da alienação. Eles não podem ser supervenientes em regra. Ok? Tudo bem? Certinho, Beth? Certinho. Próxima. Que são ações edilícias, né? Fale sobre as ações edilícias. As ações edilícias têm por fim o ressarcimento desses vícios redibitórios. Então, elas são sempre manejadas quando a gente está diante de um vício redibitório. Quais são essas ações edilícias? São duas. A primeira é chamada de ação redibitória. Ela leva à extinção do contrato com a devolução do valor. E a segunda é a ação quantis minores, a estimatória.
ela visa o quê? Reduzir o valor da coisa, porque a coisa ela teve a sua prestabilidade reduzida, mas não encerrada, tá? Então, são essas duas ações, redibitória e extinção do contrato. Quanti de menores, que é a estimatória, redução do valor envolvido, ok? Próxima pergunta. Fale sobre os prazos e vícios redibitórios. Aqui cai para burro em prova. Tá? A gente tem um prazo decadencial, que está atrelado a uma natureza de direito potestativo, está lá no 445 do Código Civil. Tá? E esse prazo está previsto em lei, tá? E por isso o juiz ele pode conhecer até de ofício. E que prazos são esses, que tem essa natureza potestativa? Coisas móveis é 30 dias. E eu conto da onde? Da efetiva entrega do bem, da tradição. Coisas imóveis, 1 ano. E é contado a partir da emissão da posse, né? Essa que é a ideia, né? A exceção que a gente tem está lá no 445, aquela traditio breve mano, é a tradição por mãos breves, né? Por quê? Porque nesse caso os prazos são contados à metade, porque o sujeito já tinha o bem com ele antes. É a única exceção que a gente tem, tá? Essas são as regras que a gente tem basicamente, né? 30 dias móveis, 1 ano imóveis. Agora, se a gente pegar o parágrafo 1º do 445, a gente tem ali uma situação diferente. E ela vai fazer o quê? Esse vício pela natureza só pode ser conhecido muito depois. Então, ele vai estabelecer ali um prazo de 180 dias para o móvel e 1 ano para o imóveis. E só depois é que você vai contar os outros prazos. Isso eu ia perguntar agora. Sim. Eu ia perguntar, professora, e o de 180? É por isso. Pela natureza do vício, você não tem condição de conhecer nesse período. Então, você conta 180 para tomar conhecimento e depois você tem o prazo normal de 90 para alertar sobre os vícios redibitórios. Então, na realidade, a gente passa a ter aqui dois prazos, né? Dois prazos presentes, né? Aquele prazo de 180 e o prazo de 30, tá? Tudo bem? Tudo bem, professora. Fala sobre a responsabilidade e os vícios redibitórios, né? Isso está no 443 do Código Civil, né? Aquele que agiu de boa fé vai responder apenas pelo vício em si, ele não sabia. Agora, aquele que agiu de má fé também responde por perdas e danos. Essa é a ideia, né? Que é o que traz até esse artigo 443 do Código Civil. Então, além da coisa em si, os prejuízos que causou também vai responder. Ok? Próxima questão, né? A próxima questão aqui, ela pergunta da evicção, né? O que vem a ser evicção. O que é evicção? Evicção é quando você perde aquela coisa que foi alienada por conta de decisão judicial, que vai declarar que ela não pertencia ao alienante quando ele a vendeu, no momento da tradição. Ela, na realidade, a evicção é um defeito que afeta a propriedade, tá? Quem são os sujeitos da evicção? É o alienante, que é aquele que vende o bem, é o adquirente, que a gente chama de evicto, e o terceiro, que é, na realidade, o verdadeiro dono, que a gente chama de evictor, tá? Certinho? Próximo, quais os princípios que fundamentam a evicção? Proibição do enriquecimento sem causa e boa-fé. São os dois principais princípios que a gente tem, né, Beth? Certo? Vamos ao próximo aqui. Quais os requisitos da evicção? A evicção ela tem 3 requisitos clássicos. Primeiro, a gente tem que ter a aquisição do bem ali, senão não há espaço para a evicção. A gente tem que ter a perda da posse desse bem ou da propriedade. E a gente tem que ter uma sentença judicial ou a determinação de execução de um ato administrativo para que a gente possa estar diante da evicção, tá? Então, aquisição do bem, perda da posse ou da propriedade desse bem, e a gente tem ali uma decisão judicial, uma sentença judicial ou um ato administrativo que levem, né, a essa perda, né, por força dessa decisão. Certinho? Próxima.
Fale sobre a responsabilidade na evicção. Responsabilidade civil está lá no 448, né? As partes podem, no contrato, acordar se ela vai estar presente ou se ela vai ser excluída. Tá? Agora, pode ser excluído completamente, não. Tá? Porque só se tiver ciência do risco. Caso contrário, não. Tá? A evicção pode ser total ou parcial, né? Isso está relacionado ali. Então, as espécies de evicção que a gente tem é total e parcial. Tá? Tudo bem, Beth? Tudo, professora, eu estou acompanhando agora pelo código. Tá. Próxima questão. Cite e explique as espécies de evicção, é total ou parcial. Próxima questão, aponte os direitos do evicto, está lá no 450, 452, 451. Quais são os direitos do evicto? Se tiver frutos, ele tem direito a ser indenizado, né? Indenização pelas despesas dos contratos e prejuízos inerentes a esses contratos, custas e honorários de sucumbência também, tá? Essa é a ideia, é o que a gente tem ali. Agora, cláusula de não evicção. Fale sobre a cláusula de não evicção. Ela está no 448. Né? O que significa isso? É quando as partes excluem, né, a diminuição ou aumento de uma garantia. Né? E essa cláusula, de forma alguma, pode ser implícita, ela tem que estar lá com todas as letras, né? De forma clara, mas é uma cláusula possível, ela não é uma cláusula que não possa estar presente. Tá? Próxima questão, fale sobre a evicção e benfeitorias. Isso está lá no 453. Né? E aí a gente cai na matéria do segundo período. Benfeitorias necessárias ou úteis, né? Tem um tratamento diferente das voluptuárias, né? Então, aquelas necessárias ou úteis, a ideia é que elas são devidas pelo alienante, né? E caso o terceiro não venha pagar, vai recair a responsabilidade na mão da pessoa que alienou a coisa em si, tá? O código não fala das voluptuárias, então se entende que você não tem indenização sobre isso, tá? E você vai ter a discussão da boa-fé. Diga. A voluptuárias seria uma piscina, uma coisa que não seria necessária, seria enfeitar uma coisa, né? Agora, a piscina numa academia, ela não é voluptuária, ela é útil. Sim, agora vamos dizer assim, sim. Não sei se num condomínio, de repente não tem aquele espaço e a pessoa faz aquela obra toda. Sim. Não seria o caso de um corrimão, é uma necessidade, é uma benfeitoria necessária. Exatamente. E aí, qual é o detalhe interessante? É que, sendo benfeitoria voluptuária e a pessoa tendo agido de boa fé, ela pode levar. É claro que a piscina ela não vai levar, mas se ela fez, por exemplo, ali um espaço para ginástica com aparelhos, ela pode retirá-los. Tá? Certinho? Sim, por isso que eu queria assistir as outras aulas, porque a gente vai e volta, vai e volta. Vai e volta. Realmente vai e volta. Não tem jeito, tá tudo amarradinho, né? Isso. Por isso que eu estava falando aquele dia de assistir as aulas. Não, mas tá lá. Até aquelas do período passado você consegue assistir, tá, Beth? Tudo bem? Sim. Tá ao contrário. Tá ruim? Tá ao contrário. Isso. Tá certo. Então vamos para a próxima. O que vem a ser um contrato aleatório. O contrato aleatório ele está no 458, 459 do Código Civil. É um contrato bilateral, oneroso, onde um dos contratantes não vai poder visualizar a vantagem que ele vai ter diretamente, porque ele tem ele tem a sorte ali presente. Tá? Então, teoricamente, ele pode não ter a sua prestação ali clara, vai ter um quê de incerteza presente nele. Por isso que ele é chamado de contrato aleatório. Como se classificam os contratos aleatórios? A gente pode classificar aleatório por natureza, que é como seguro, né? A sorte, o elemento caracterizador, a gente espera nunca precisar usar o seguro. E a gente tem também os acidentalmente aleatórios, onde a sorte não é o elemento caracterizador, mas há o risco.
por exemplo, venda de coisas futuras. Se você está vendendo uma safra de café e ela não se completa, o risco está ali presente também, tá? Então, a gente tem esses exemplos, tá? Esse exemplo que a senhora sempre dá da saca de Sempre café. café, sempre vou pensar no café, né, Beth? Até que hoje eu tomei pouquinho, só tomei no café da manhã, depois eu tomei chá. Também fui para lá, vim para cá, hoje foi um dia meio atribulado. E aí não consegui, foi corrido. Não consegui fazer o que eu queria, mas, ok? Próxima. O que são contratos preliminares, né? Contrato preliminar é um pré-contrato, é como uma promessa de compra e venda. É um negócio jurídico que leva à celebração de um outro negócio jurídico, tá? E na realidade é um contrato, então ele é dotado de todos os requisitos, de todos os elementos para a formação de um contrato, tá? Próxima. O que vem a ser cláusula de arrependimento, né? A cláusula de arrependimento está no 463, tá? E é quando está prevista. Você quer ler o 463? É bem interessante esse artigo. Leia. Artigo 463. E leva aqui a obrigatoriedade de celebração do contrato definitivo. Concluído o contrato preliminar. Peraí. Professora, eu acho que meu microfone está ruim. Não tem problema, estamos só nós duas. Fica sem mesmo, não tem problema. Então tá. Artigo 463. A cláusula de arrependimento, que leva à exigência de celebração do contrato definitivo. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto do artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração de definitivo, assinando prazo a outra para que o efetive. Isso. Então, você pode exigir que a outra parte celebre. Essa que é a ideia, tá? Sim, professora. Próximo. É obrigatório o contrato aleatório ser levado a registro? Justifique. Não, tá? Apesar da redação do parágrafo único desse artigo, a função do registro é dar eficácia perante toda a sociedade, é dar eficácia erga omnes. Erga omnes. Então, não é isso que vai fazer valer, é simplesmente dar esse conhecimento, ok? Próxima. A próxima que a gente tem aqui é o que vem a ser um contrato com pessoa a declarar, né? O contrato com pessoa a declarar é quando você celebra um contrato, mas você não sabe quem é a pessoa que está contratando com você. Ela vai ser declarada, identificada no momento seguinte. Está lá no 467. Então, quando você fecha o contrato, né, a pessoa ela se reserva no direito de ser substituída, de indicar quem é o verdadeiro contratante depois. Isso me lembra do livro Helena, de José de Alencar, né, que o moço casou e só soube quem era a moça no casamento, no altar, né? E aí ele ficou furioso com isso, né? Acabou virando uma pessoa direita por conta disso. E aí, quando ele pagou a ela todo o direito que ele recebeu, eles consumaram o casamento e viveram felizes para sempre, né? São histórias lindas, né? Eu gosto muito de leitura também, professora. Tenho meus livros me esperando para me ler. Mas hoje não. Só contrato com pessoa declarar. Você celebra o contrato, mas não sabe quem é o verdadeiro contratante. Só vai saber depois. Às vezes a pessoa tem um problema com um vizinho antigo, alguém que não quer vender aquela casa para aquela pessoa, ela pede uma terceira pessoa para fazer um contrato, na hora ela paga e depois ela parece só para assinar. Já vi casos. É isso que acontece. É isso que acontece. Próximo, que é necessário para um contrato com pessoa declarar possui efeitos jurídicos, né? Que haja comunicação no prazo de 5 dias da conclusão do negócio. Lá no 468. Você lê para a gente, por favor? Artigo 468. Tem que ter essa comunicação no finalzinho, né? Sim. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato,
se outro não tiver sido estipulado. Então, o que é necessário é essa comunicação no prazo pactuado, ok? Sim. Próxima questão. Fale sobre a extinção. Não, é anterior. Quais as formas de extinção do contrato? O contrato ele pode ser extinto, né? Naturalmente, então é aquele cumprimento do contrato normal, e ele também pode ser extinto por causas supervenientes, exemplo, morte de um dos contratantes, ocorrência de força maior. Então, a gente pode ter o cumprimento normal do contrato ou a ocorrência de uma situação que leve à extinção do contrato, como o evento morte. Certinho, Beth? Próxima questão. Fale sobre a extinção natural do contrato. A extinção natural, ela vai se dar, né, como é que se diz? Com o cumprimento do objeto, com as ocorrências já esperadas do contrato. O contrato, quando ele é celebrado para que ele seja o quê? Cumprido. Então, o que se espera é que ele venha a ser cumprido, né? Então, ele naturalmente cumprido. Essa que é a ideia dele. Tá? Natural por isso, ele é pactuado com determinadas cláusulas e essas cláusulas são realizadas, respeitadas, tá? Certinho? Agora, eu posso ter fatores de eficácia, que a gente viu também lá na escada pontiana, no último degrau. O contrato pode ter um termo, um prazo pré-fixado, né? E isso leve à extinção. Eu posso ter uma condição resolutiva entre as partes. Então, se ocorrer aquele evento identificado nessa condição resolutiva, o contrato será extinto. Eu posso ter uma condição suspensiva que leve à suspensão e se ela vier a ser frustrada, a gente tem a extinção do contrato, certinho? Agora, o contrato também pode ser extinto porque ele não foi cumprido, sem cumprimento do que foi ali pactuado, contratado. E aí a gente vai ter o quê? Possibilidade de nulidade, de anulabilidade, né? A questão daquele direito do arrependimento que você leu o artigo, né? A gente tem a possibilidade de existência de causas supervenientes, né? A formação do contrato. Aí tem, por exemplo, a resilição, que está no 473, a gente tem Apensa também, professora? bilateral. Sim, é quando há o Apensa, né? descumprimento. Isso. Unilateral, que é a denúncia, né? E aquelas forminhas que a gente estudou direitinho. E tem a rescisão também, ali presente, morte do contratante, ocorrência de caso fortuito ou força maior. Então, tudo isso pode levar ao que? A extinção. Tá? Professora, mas não tem contratos que tem datas marcadas para, por É o exemplo, o nosso termo. É o termo. termos É o de termo. tal data, tal data. Isso. Isso. Olá, João, tudo bem? Estamos corrigindo aqui e gravando, tá? Ah, é? É, Ah, então deixa eu entrar aqui no norte, aqui, professora. Entra tá certo. no norte, estou acompanhando com a professora, mas foi o que eu falei, eu fiz, porque a professora, se eu fosse fazer e depois digitar, eu fui digitando direto. Não tem problema, não tem problema. A gente já está na parte final, a gente vai para as últimas unidades. A gente falou de extinção, estamos na Sério? última unidade, sério. Professora, mas eu mandei para a senhora, né? Mandei. Mandou. Não tem problema, não. E Depois eu foi só. no WhatsApp da Monique, que eu não acusei recebimento ainda, mas eu vi que ela mandou alguma coisa, mas não abri, não consegui fazer. Depois eu vou imprimir e vou corrigir. Tá. Eu também, porque o trabalho que eu estou fazendo, daquele resumo, é sobre contratos. Tá, então tá ótimo, né? Tá ótimo, então, Tá por isso que eu estou perfeito. Não falando. tem... Mês que vem a matéria é contratos. De direito civil são os contratos nominados. E de processo civil é o fechamento do processo de conhecimento, mais meios de impugnação e recursos. É um festival. Vamos lá. Professora, não vai sumir não, né? Depois das férias não some não. Está sempre botando alguma coisa pra gente. Não vou sumir não, pode ter certeza. Não, claro que a senhora vai entrar de férias lá para Teresópolis. Também merece. Agora com pandemia complica, né? Voltou tudo. Minha irmã é pneumologista. Ela estava falando assim, que no hospital que ela trabalha, que é o Hospital Jesus, ontem, apareceu um menino para fazer um exame, né? E ele estava com os 2 pulmões tomados de Covid, sem máscara, andando pelo hospital. Ele foi fazer um exame porque estava marcado. Então ela disse assim que dessa vez ela acredita que seja pior do que da outra vez, porque mal ou bem da outra vez parou tudo quando começou. Dessa vez não parou, acredito eu, que pelas eleições, né?
Sim, O não sei negócio se já vai não tem mais. parar. Não vai parar, não, porque época de Natal o pessoal precisa de dinheiro, está sem emprego, eles não vão parar tudo de novo. E ela Não disse assim, vai. É que verdade. já está lotado e que a tendência é ficar pior. Então, a minha mãe ia esse final de semana para casa dela, eu não tenho como ir, porque começou hoje, dia 2, a reforma do PC de luz do prédio. Então, não tenho nesse período como sair. A minha mãe não vai mais. Elas acharam melhor que a minha mãe não fosse, que minha mãe é idosa, tem problema, Sim, várias intercorrências de saúde, não vai. Então, assim, eu ia para lá depois do Natal, dia 26, e ficaria lá até o aniversário da Carol, que é em janeiro, né? Mas eu já não sei mais se eu vou, porque eu não sei se vai melhorar. Eu tenho as minhas dúvidas. A justiça fecha também dia 20, né? Acho que é dia 18 de dezembro, que vai ser o último dia. Que coisa, hein? É muito eu estou complicado. preocupado. A gente tem que se acautelar. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos continuar, então? Vamos lá. Fale sobre as declarações unilaterais de vontade. São aqueles atos unilaterais. É quando eu tenho a manifestação de um único sujeito e ele, em razão dessa manifestação, vai se obrigar a cumprir alguma coisa. Normalmente vinculada ao quê? A um evento futuro. É o caso da promessa de recompensa, né? Que é o exemplo mais clássico. A gente tem também a gestão de negócios, o enriquecimento sem causa, o pagamento indevido, tá? Aí, basicamente é isso. Próxima questão. Fale sobre promessa de recompensa. O que é a promessa de recompensa? É quando alguém se compromete a gratificar outrem se esse outrem preencher determinada condição. Ah, eu perdi meu cachorrinho. Quem encontrar, eu vou pagar X reais. É uma promessa de recompensa. Se o cachorrinho for levado, a pessoa ela é obrigada aqui a fazer o pagamento. Tá? Se ela mudar a promessa, ela vai ter que divulgar da mesma forma. Reduzir o valor, aumentar o valor, tem que divulgar da mesma forma, né? Para que possa ter validade. E se o sujeito teve despesas, sendo de boa fé e não recebeu a recompensa, ele tem direito a ser ressarcido. Tá? Sim. Próxima questão, fale sobre a gestão de negócios. É quando alguém ele acaba gerindo o negócio alheio, né? Antevendo a intenção, a vontade do dono, né? E ele, em razão disso, pode vir a responder por situações de prejuízo. Essa é a ideia, né? Caso ele obre mal, ele pode vir a responder pelo que ele fez. Mas não há ali um contrato formal, na realidade, que o vincule, né, ao interessado. Ele tá, normalmente são posições de confiança. A pessoa faz entendendo que o dono gostaria que ele agisse daquela maneira. A gente não faz isso com família. Você toma a dianteira e toma decisões. Ah, eu vou contratar, eu vou fazer. Mas na realidade, quem vai pagar e quem é o dono é o teu irmão, é o teu pai. Ok? É unilateral por isso, porque o dono da coisa em si, ele não manifestou a vontade. Tá? Próximo. Você bateu aqui o artigo 861. Isso. 861 e seguintes, né? Aí a gente vai para. Fale sobre o pagamento indevido, que está no 876, né? 876. Quem recebe o que não é devido tem a obrigação de quê? De devolver, de restituir, tá? Agora, aquele que pagou indevidamente tem que fazer a prova de que pagou por erro, para poder receber de volta, tá? E o finalzinho da gente fale sobre enriquecimento sem causa. Tá? O enriquecimento sem causa é no 884 a 886 do Código Civil. E é um instituto que tem assim uma larga utilização. Por quê? Qual é o fundamento dele? Ninguém pode enriquecer à custa do outro, né? Então, se você está obtendo uma vantagem excessiva, você tem que devolver, que senão você vai estar enriquecendo sem causa. Essa que é a ideia. Ok? Certinho? Fechamos, né? Fechamos. Vamos. O questionário é simples, né? O outro é mais complicado, né? É o de 114, né? O de 114, de processo civil, que eu não acabei a matéria ainda. Minha ideia é acabar a matéria na segunda,
E aí a gente pode, por exemplo, quarta que vem, se vocês quiserem, marcar para começar a corrigir o de 114 e depois na outra aula também. Boa noite, André. Corrigir é tão rápido, né, João? Agora fazer Poxa, né? demora. Demorar Mas também, 4, 5 dias. basicamente, na maioria das questões, nós duas, né, Beth? Sim, 4, 5. fomos. Caramba, Beth, é verdade, aí. Nós duas. Mas, Meia hora, não tem. A gente em meia hora corrigiu quase que o questionário todo. Só nós mas, dois. Eu Exatamente, não lia tem e jeito. respondia, né, lia a pergunta, respondia, você lia o artigo. E a gente foi seguindo. Quando o João entrou, faltava pouco, meia dúzia só. faltava um pouco. E quando a André entrou agora, não falta nenhuma, né? Já corrigimos todas. Mas está gravada, Isso. tá? Então, assim, teoria geral dos contratos, nós encerramos. Tudo direitinho, né? Acho que a gente fez tudo certinho. Em processo civil aqui não. Eu acabo na segunda a matéria e aí a gente combina para correção do questionário, tá? Se vocês quiserem, eu acho interessante. Não, com certeza. Com Tá? certeza, professora, tem que Aí a gente corrigir. pode pegar a aula de quarta também e usar para corrigir o questionário. Aí é com vocês. É só a gente na segunda combinar. Não sei também os Sim. compromissos que vocês têm, né? Professora, mas segunda a gente tem aula. Tem, então, tem normal. Não. Eu digo na segunda combinar sobre a aula de quarta, é isso. Pegar a aula de TGC e usar para corrigir o processo civil. Vai ser bem interessante, porque a senhora não vai corrigir tudo mesmo? Pô, e não tem como, né? Eu não consigo corrigir 117 numa aula, a gente vai levar mais tempo. Aqui era bem menos, né? Quantas Não, porque vai ter perguntas perguntas. tem essa? Eram menos perguntas e lá acho que são mais complexas. E assim, vão ter dúvidas também, né, Bom, professora? e é só, se tiver dúvida, é só perguntar. Eu sugiro Sim, você eu digo do. bater o teu questionário com a correção, Beth, tá? Não, vou fazer isso, professora. Eu vou imprimir e vou corrigir. Certinho, André? Você entrou quando a gente Certinho. acabar de corrigir o questionário. Pode ser. Olha, eu estava falando aqui e eu vi que o microfone estava fechado e a câmera também. A gente não te Mas ouviu. pode ser, sim. Pode ser, tá bom. Tá bem, minha gente. Então dá uma Ah, olhada. e as 6 perguntas que faltavam, vou dar uma olhada no vídeo. Tá, não tem problema. Perder. Eu vou, Ok? eu vou transformar isso aqui naquele link lá e posto para vocês mais tarde um pouco. E aí dê uma olhada, dúvida na correção, pergunta. E aí na segunda a gente fecha o conteúdo, aqueles últimos artigos de processo civil, e aí a gente fica com questionário de processo civil nos 2 dias, né? E aí acaba mais rápido. Tá, João? Agora eu não Sim. estou te ouvindo. O João está mudo. Vamos ter, então, apenas uma semana ou 2 para fazer, hein, Beth? Esse questionário, hein? Mas você já tem Diminuiu o alguma tempo, hein? atividade ou não? Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês souberam do professor Telso? Professora, ele falou que teve um derrame facial. Isso, ele está com dificuldade a passar um trabalho escrito, tá? E me parece que vai ser a Margarete com o professor Leomar que vão lançar as notas. Até ofereci, se precisasse de ajuda, eu corrigia, não tinha problema nenhum, tá? Ele leva uma vida muito falou agitada, comigo. né? Ele tem que reduzir um pouquinho, né? Então, ela vai passar um trabalho para a gente, é isso? Ele vai passar. Ele ficou de passar um trabalho, não vai ser prova nem nada. Tá? Não passou ainda não. Eu falei com ela ontem. Professora, ele está falando comigo desde a semana passada e eu passei para a turma. Ele até mandou que ele estava no hospital, mandou tudo direitinho. Mas, sim, eu fiquei para ele, falou que ainda não tem condições de dar aula. Não, não tem, realmente não tem. É por isso que foi pedido esse trabalho. Eu vou ver com a Margarete como é que ele tá. Se ele der o nome para ela, eu até corrijo, acho que não tem problema nenhum, né? E resolve o problema, para ele também não ficar se sacrificando, né? E acho que a verdade, é mais verdade. leve do que a dele também não vai ser para vocês de todo ruim, né? Vai ser Não, de todo... professora, ele até nem quis aparecer, eu respeitei ele. Não, Ele não, falou, deve ser me bem mostrou, complicado. não. Claro que não. Ele me mandou tudo direitinho, tirou foto que estava no hospital, tirou a foto da receita do médico. Eu falei, professor, não precisa isso. Ele está falando, eu acredito. Ele vive de um lugar para o outro correndo, ele tem que reduzir um pouco. Eu com ele parava de dar aula pra gente. Não só isso, Né, João? ele tem que mudar a vida dele, É verdade. na Porque, verdade. na verdade, ele falta muito, aí tá difícil pra gente, né? Minha gente, eu não posso falar nada, deixa, eu tô querendo só ajudar.
Não, ele é professor, sobre fazer a qualquer vida que ele comentário. tem, Ele é aula uma em vida vários muito corrida. lugares. Isso. Assim, professora, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Por exemplo, eu não o conheço pessoalmente. Só para vocês terem uma ideia, não o conheço pessoalmente. Não, ele é uma ótima pessoa. Com pessoa assim é tranquilo, entendeu? Já conversei com ele algumas vezes por telefone, mas assim, reunião de professor, ele nunca consegue chegar por conta disso, de todas as atribulações. Muita Eu fico atividade que ele preocupada, tem. porque ele é novo, né? Ele é muito novo. Ele é muito Eu ainda mexi com ele, eu falei, professor, se cuida, olha a sua namoradinha, hein? Aí eu mexi com ele começou a rir, ele falou, não, minha amiga, eu vou ficar bem. Eu falei, não, vai ficar assim. Aí eu falei, Chico, suas melhoras, qualquer coisa a gente está aqui, no que puder para ajudar. E assim, estou respeitando o tempo dele. Mas vai se resolver, vocês fiquem tranquilos, que depois a secretaria faz o lançamento, não tem problema nenhum, tá? Sem problema. Tá bom, minha gente. Então hoje a gente fechou, encerrou. Essa matéria a gente realmente fechou. Acho que a gente corrigiu tudo que tinha que corrigir e viu o conteúdo todo, né? Certinho. Vimos. Falta só agora a outra. É mais complicada. A outra. A outra é do meu A outra, coração, a outra. sabia? A professora também é bom. A aula acabou agora que a gente começa a fazer o questionário também. Tá bom. Não vou enganar, não. Tá bom. Então vamos ao questionário. O André não, o André é o único que não pode agora. Mas o André já fez no sábado, né, André, que você falou. Não, professora, fazer o de 114, tá? É isso que eu tô falando. Uhum. Aí na segunda eu acabo a matéria, aí a gente vê a hora. Eu posso até começar a corrigir depois, e na quarta a gente continua, porque a gente vai levar mais de uma aula para corrigir esse questionário, com certeza. Professora, como que a Monique conseguiu já fazer esse questionário? Eu não sei, ela vem fazendo. Ela melhorou muito. Sim, ela falou, Beth, eu Ela já tem uma fiz. irmã advogada do lado, ela deve ter perturbado a irmã para Pois ajudar, né? Mas a Monique Aí fica melhorou fácil. muito, né, gente? Ela melhorou muito. Muito. Além da Beth, né? Além da Alguém Beth, alguém todos fez bem ajudam. para ela, hein? Não, todos ajudam, nós ajudamos sim, João. Mas assim,